Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? Hoje a gente vai fazer a atividade de geografia, tá? A gente vai estudar hoje sobre os rios brasileiros, tá? Não só os brasileiros, especificamente os brasileiros aqui, mas os rios têm características parecidas. Então, basicamente, a gente estudou sobre um rio, a gente vai ver todos os outros. Tem um ou outro que tem uma coisinha diferente? Tem, mas são lineares, tá? A maioria deles são iguais, tá bom? Então, olha só, o que a gente vai estudar hoje no livro de geografia? Vocês já peguem aí, coloquem lá na página 85, tá? A partir da página 85 que a gente vai estudar. A gente vai estudar quais são as partes de um rio, o que forma um rio, né? Como que um rio surge, de onde ele surge, para onde ele passa, por que ele faz aquele caminho. Um rio tem relação com os relevos que a gente estudou na aula anterior? Será que tem em relação o rio e o relevo? Vamos estudar aqui, né? Tá bom? Então já peguem o livro de geografia, página 85, o conteúdo vai para a página 85 até 87. A partir da 87 a gente tem uma atividade aí, que é a atividade da 1 até a 3, tá bom? Aí vocês terminando o conteúdo, vocês já podem responder a atividade. Quem já respondeu, se tiver ficado alguma dúvida quando respondeu, olha o vídeo agora e faça a correção da atividade, tá? Vê lá, essa aqui eu respondi errado, então vou colocar essa outra questão, tá? Mas agora a gente vai ver lá o conteúdo para estudar. É uma aulinha bem simples, bem rápida, eu sei que vocês vão pegar de primeira, tá? Vamos lá? Tá bom, vamos lá. O espaço na mesa... Opa, balança um pouquinho menos o celular. O espaço na mesa do professor aqui tá meio escasso. Tem alguns livros aqui, mas eu acho que tá dando para ver legal aí, né? Olha só. Vamos estudar sobre tudo isso daqui, né? E lá na página 85 até a página 87, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que o livro vai ensinar pra gente aqui é sobre os elementos de um rio, né? Olha só, a gente já vê até negrita aqui escrevendo, tá? Então, quais são os elementos que compõem um rio? Um rio é composto por quê? Ah, professor, o rio é composto por água e terra. Só isso? Não, né? A gente vai ver mais o que tem. Então, vamos lá. Vamos começar pelo texto aqui em cima, tá? Rios brasileiros. Então, especificamente, o livro está tratando com a gente sobre o quê? Sobre rios brasileiros. Existem rios em outros lugares do mundo, professor? Existe rio no mundo inteiro, né? Existe rio na China, existe rio nos Estados Unidos, existe rio no Japão, né? Então, existem rios no mundo inteiro. Tem um ou outro que tem características diferentes? Tem, por exemplo, os rios dos Estados Unidos, geralmente no inverno, costumam o quê? Costumam se congelar. No Brasil, isso não acontece, porque a gente é um país tropical, né? Um país com bastante sol, tá? Então, vamos lá. Olha só, para a gente começar. Rios brasileiros para aprender. Ou seja, para aprender. Então, é bom eu ler, mesmo se o professor não está dando a aula. É bom pegar o meu livro e ler, tá? Vamos lá, olha só, começando. O percurso dos rios está diretamente relacionado ao relevo onde esses se encontram, pois seus contornos são definidos pelo formato da superfície terrestre. Opa, olha só, lá no início do vídeo eu falei, será que os nossos relevos têm a ver com nossos rios? Tem a ver com nossos rios, né? O relevo não é o formato daquela terra. Eu não tenho a planície, eu não tenho o planalto, eu não tenho o relevo, a depressão, né? Cada um não tem uma forma diferente. Então, o rio que tiver naquele tipo de relevo vai se adaptar. Opa, muito barulho aqui. O professor quer gravar aula. Que legal. Tá, o pessoal na rua ali, o caminhão de lixo tá passando, tá? Vocês me desculpem. Vamos lá. Então, tipo assim, cada terra tem o seu formato, o seu jeito, né? E o rio vai se adaptar à forma que tá aquele terreno. Ah, se o terreno é mais alto e desce e passa e faz uma curva assim, e depois ele tem alguns buracos, algumas ondulações, o rio vai ter esses buracos, essas ondulações e vai passar por ali, né? O rio não tem discriminação de terreno, ele simplesmente vai. Não tem aquele ditado que vocês escutam do vovô, da vovó, do papai e da mamãe, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? É exatamente isso, a água vai passar e ela vai passar, entendeu? Ela vai ir, ela vai forçar e ela vai fazer o caminho dela, certo? Então vai chegar, ela vai criar o seu caminho, ela vai começar a seguir as formas do terreno, certo? Então olha só,
o relevo é ligado diretamente ao rio. O formato que o rio pega, olha só, por exemplo, o rio que a gente tem aqui na foto, olha só, o formato dele. Ele começa lá em cima, vem uma cobrinha e passa para cá, faz essa curva, vem aqui na pontinha, volta e faz uma linha mais reta. Por que que ele está fazendo essas formas aqui? Porque ele está seguindo a forma do relevo. Olha só esse relevo aqui, ó. Ele vem de uma depressão, né? Que ele estava lá no topo e vem descendo. Então, o fluxo da água pegou esse formato aqui nessa depressão. Aqui, a gente já tem um planalto, né? Olha só, já tem um planalto. Então, ele já segue aqui um pedaço mais reto, linhas mais retas. Ele vem reto, faz uma curva e fica reto, faz outra curva e fica reto, faz outra curva e fica reto, até ele chegar na lagoa aqui, até ele desaguar aqui na lagoa. Então, ele teve esse formato. E aqui, ele faz do mesmo jeito, no planalto, ó. Vem seguindo reto, aí ele chega na planície para ele desaguar no mar, onde ele já tem curvas mais suaves. Tá vendo que a curva daqui ela é mais quebrada? Ela vem e desce. Aqui não, aqui ela já vem fazendo uma cobrinha bonitinha até desaguar na água do mar. Tá? Então, o relevo está diretamente ligado às formas dos nossos rios. Tá? Vamos lá, puxa aqui para baixo. Vamos ler lá o segundo parágrafo. A água se movimenta das partes mais altas para as partes mais baixas do relevo. Em seu percurso, os rios vão realizando um trabalho de erosão, ou seja, vão escavando o relevo e formando seu trajeto. Para isso, retiram e transportam materiais até chegar em partes mais baixas do relevo, constituindo as planícies. Opa, então olha só, a gente já viu nessa foto aqui que a água saiu de onde? Saiu lá de cima dessa depressão, né? E aí ele chegou aqui no planalto e foi descendo até a planície. Então, geralmente, existem pouquíssimas exceções, a nascente de um rio vai ser em um local alto. Porque o rio, a água tem que fluir. A água vai conseguir fluir de baixo para cima, né? Não, ela não tem pressão para isso. Se eu pegar uma mangueira, uma torneira e apontar ela para cima, a água vai jorrar para cima, né? Mas vai chegar um ponto ali que ela vai começar a cair, não vai ter força. O rio não tem nem toda essa pressão necessária. Então, a água tem a nascente. Ah, professor, o que é a nascente? Nascente é de onde brota a água, de dentro da terra. Tem um pedacinho na terra lá que tem um buraquinho que a água vai saindo lá de dentro. Né? Muito interessante. Pesquisem aí no YouTube. Vai lá no YouTube e pesquisa nascente de água. Tá? Aí vocês vão ver como funcionou a nascente de água. A gente tinha aqui perto da gente uma nascente de água bem próxima. Eu não sei se todos vocês conhecem, aqui em Goiânia, a gente tem um shopping Passeio das Águas, né? Eu acho que a grande maioria de vocês já deve ter dado um pulinho lá. Quando foram construir ele, foi um grande bafafá, uma grande briga, porque não queriam deixar construir, porque lá era uma nascente de água, né? E com aquela construção ali, eles acabaram com a nascente, não tem mais nascente, tá? O tio não tá criticando o shopping, o tio não tá dando uma de ativista, tá? O tio só tá dando uma informação, tá? Foi isso que aconteceu. Tinha uma nascente de água lá e eles construíram em cima dessa nascente de água. Por isso que o shopping chama o quê? Passeio das Águas, né? Olha só, o nome tem a ver do lugar que ele estava, tá? A gente tinha uma nascente de água bem aqui próxima. Devem ter outras, perguntem pro papai e pra mamãe aí, né? Que devem conhecer bastante a região, que eles devem saber se tem alguma outra, né? Às vezes vocês conseguem até ir lá, dar uma olhadinha, certo? Então é isso, tá? E olha só, outra coisa que eu falei, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Lá nesse trechinho do texto aqui, ele fala pra mim, ó, nascendo das partes, mas vão escavando, tá? Vão escavando. Então, quer dizer o quê? Que a água vai passando, e onde ela vai passando, ela vai fazendo o lugar que ela se deposita, aquele buraco dela, tá? Ela vai tirando pedra, vai tirando terra, vai formando aquele buraco. A gente não pula no rio, ele não vai lá no fundo. Então, foi a própria água que escavou aquele buraco ali, tá? A água que fez aquilo, né? E ela vai forçando e ela vai passando. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ela cria suas passagens, né? Pode demorar ali muito tempo, muitos anos, mas ela vai criar o seu fluxo para onde ela vai, tá? Ali no nosso terreno, tá? Na nossa depressão, certinho? Agora vamos lá para o último parágrafo, tá? Um rio apresenta 3 partes em seu percurso e pode receber águas de outros rios, chamados de fluentes. Confira esses elementos no esquema a seguir. Então, olha só, eu tenho partes diferentes de um rio. E um rio pode desaguar em outro rio, tá?
Por exemplo, chega lá o Araguaia e o Araguaia tem o seu rio que ele vai indo, faz sua curva, faz uma outra curva, até que ele se encontra com outro rio. Se eu não me engano, eu não tenho o nome direito, mas parece que tem um rio chamado Rio da Prata, que o Araguaia se encontra com ele. Então ele deságua lá no Rio da Prata e a partir daquele momento é Rio da Prata, certo? Agora aqui na figura de baixo a gente vai aprender certinho cada um desses elementos, tá? O primeiro quadradinho aí, ó. Eita, celular que balança. Eita, entortei foi tudo. Tá certinho agora, eu acho. Pode ser, talvez, tá? Olha só, esse primeiro aqui, ó. O lugar onde o rio nasce é chamado de nascente ou cabeceira. Deste ponto, o rio corre em direção a outro rio, em um lago ou ao mar, onde lança suas águas. Então, olha só, a nascente, geralmente eu falei, ela vai ficar no ponto mais alto, né? Que é para a água fluir lá para baixo. E ela tem o nome de nascente ou cabeceira, né? Mas, normalmente, a gente costuma chamar de nascente. São muitas poucas pessoas que chamam de cabeceira, tá? Então, é onde a água nasce, onde a água brota da terra. Essa é a nascente, tá? Aí ela vai nascer e a partir daquele momento ali vai começar. E olha só, tanto que é interessante. Geralmente, na nascente, a água começa saindo bem pouquinho, tá? Como se fosse uma torneira de água. Ela sai bem pouquinho a água, um filetinho. Só que aí você vai andando, você vai acompanhando, aí vai começar, ela vai estar fininha, ela vai começar a descer fininha, fininha. De repente, ela vai estar num lago, num rio grande, cheio, com muita água mesmo, né? Isso que é interessante, tá vendo? Que de pouquinho em pouquinho ela foi enchendo o lugar de água, tá? E aí ela vai procurar o seu caminho. Ou ela vai desaguar num lago, ou ela vai desaguar em outro rio. E os rios, se eles são correntes e eles não desaguarem em um lago de água parada, ele vai parar no mar, ele vai até o mar, certo? Vamos lá, então olha só, segundo quadrinho aí, esse aqui, ó. As terras que ficam de cada lado do rio são as margens. Dando as costas para a cabeceira do rio, tem-se à direita a margem direita, tem-se à esquerda a margem esquerda. Então, olha só, essa proximidade aqui, ó, essa terra que tem do lado, é uma margem, tá? Do lado direito é uma margem, do lado esquerdo também é uma margem. Por exemplo, no nosso hino nacional não tem escrito assim, ó, ouviram um grito do Ipiranga às margens plácidas. Então, onde que foi dado o grito da independência? Na margem do rio Ipiranga, né? Então, a pessoa estava lá com o cavalo, Dom Pedro estava lá com o seu cavalo, próximo ao rio, né? Na margem do rio. Então, ele deu o grito, ele estava próximo do rio, ele estava vendo a água, ele estava quase encostando na água, ele deu o grito da independência. Quem aqui costuma acampar, né? Costuma ir para Araguaia, por exemplo, na temporada do Araguaia. Quando a gente vai para Araguaia, a gente acampa nas margens do rio Araguaia. A gente não coloca a barraca ali pertinho da água, a gente anda poucos metros, a gente está na água, o acampamento. O tio, a tia, o vô, a avó, o pai e a mãe montam ali suas barracas. Aí eles fazem uma barraca maior para fazer a cozinha, né? Para depositar os alimentos. E aquilo tudo fica pertinho da água, né? Então, aquilo ali é a margem, tá? Então, essa terra que fica próximo aos rios, aos lagos, tá? Que ficam próximo, bem na beiradinha delas aqui, tá? É a margem. Então, olha só, por exemplo, aqui a gente tem um lago. Olha só, quantas margens ele tem? Ele tem essa margem aqui, ele tem essa margem aqui de cima, essa margem mais à direita e essa margem mais baixa. Olha só, 1, 2, 3, 4 margens, se a gente for contar toda a extensão, certo? Ah, e o rio aqui, professor? O rio tem, olha só, 2 margens. Olha só, ele tem a margem direita e a margem esquerda, né? Porque ele não tem essa extensão tão larga quanto tem esse lago aqui, certo? Então, olha só, direita, esquerda, um lado do rio, o outro lado do rio. Ah, professor, então eu posso contar que esse pedaço aqui, onde está essas plantações aqui, é uma margem? Mais ou menos, tá? Porque já está bem distante, tá vendo? Ah, você está lá na margem do rio, quando você vai falar para a pessoa? Onde você vai? Ah, eu vou lá para a margem do rio. Na hora que ele for te procurar, ele vai vir para cá. Ele não vai vir aqui, certo? Então, é próximo da margem. Então, vamos lá para o segundo quadrinho, ó. Esse quadrinho mais retangular e mais horizontal, certo? Chamamos de curso o caminho percorrido por um rio. Entre sua cabeceira e sua foz, o fundo do canal por onde passam as águas corre denomina-se de leito. Então, olha só.
A gente vai chegar lá no pedacinho onde tem a foz do rio, tá? E eu vou explicar certinho para vocês. Não foca em foz agora. Agora, chamamos de curso o caminho percorrido por um rio entre sua cabeceira e sua foz, tá? Olha só, cabeceira é lá na nascente, foz é lá no final, tá? Depois a gente vai ver certinho o que é foz. Percurso, tá? Curso, aliás, percurso não, curso. Aliás, o curso é o percurso. Olha só o caminho que esse rio fez. Balança o telefone. Pronto, parou. Tá? Olha só, ele veio aqui, veio descendo, fez essas voltinhas aqui em cima, aí chegou aqui nessa parte mais reta, ele fez um caminho mais reto, veio cá, desceu, foi para um lago, deu essa pequena curva, depois fez uma parte mais reta, virou aqui, fez uma cobrinha aqui e chegou no rio. Todo esse percurso aqui que o rio fez, a gente chama de curso, chamado de curso, caminho percorrido por um rio entre sua cabeceira e sua foz. Então, o caminho que ele fez lá da nascente, da cabeceira, até a foz, é o percurso dele, né? Como se fosse uma estradinha, tá vendo? Por exemplo, a estrada, o caminho que eu pego para sair aqui da minha casa para chegar até na escola, é o meu curso, o meu percurso que eu faço até chegar na escola. O rio também tem um percurso que ele faz até chegar onde ele vai desaguar, certo? O fundo do canal, vamos ver aqui outra informação, né? O fundo do canal por onde as águas correm denomina-se de leito. Ah, então olha só. O rio não foi lá e escavou todo esse lugar aqui, tirou as pedras, a terra, a areia para ele passar? Então tá certo, né? O que é isso? O que é esse fundo desse canal? O fundo do canal por onde as águas correm denomina-se de leito. Então, o rio em si é o leito. Aquele lugar onde o rio está passando é o leito do rio. Ah, professor, mas aí sempre vai ter água, então. Não, por exemplo, lá no Nordeste tem muitos rios que chegam na temporada de seca, eles secam, não tem água nenhuma. Só que o leito do rio ainda vai estar lá, mesmo que não tenha água aqui, vai ficar marcado por onde a água passa, o caminho que a água fez. Ah, eu vou lá no leito do rio, só que o rio está seco, certo? Então esse aqui é o leito, né? Todo esse buraco que a água fez para percorrer é o leito do nosso rio, tá bom? Agora vamos lá para esse outro retângulozinho aqui, ó. Em geral, quando o relevo é acidentado, os rios correm com maior velocidade. Nesse caso, às vezes os leitos apresentam desníveis bruscos, os quais dão origem às quedas d'água ou cachoeiras. Então, olha só, o tanto que o nosso relevo interfere no caminho das nossas águas. Na planície, eu vou ter um rio mais calmo, na planície no planalto mais calmo, né? Porque é um terreno mais reto, com pequeno, o planalto com pequenas ondulações, a planície ela já tem menos sedimentos, né? Então ele é mais retinho. Então vai ser um rio mais calmo. Mas se eu tenho um terreno que ele tem declínios, certo? Que ele tem muito declínios, como as nossas erosões, certo? As nossas depressões, a água vai correr mais rápido, né? Porque, por exemplo, a água aqui tá saindo lá de cima e descendo para cá, com certeza essa água tá muito mais rápida aqui do que aqui, né? Porque olha só a gravidade, né? A gravidade lá do ponto mais alto vai empurrar a água até o ponto mais baixo, a água vai cair. Aí eu chego aqui, ó, e eu tenho um acidente no meu terreno muito grande. Olha só, quando fez um buraco aqui no meu terreno, é uma depressão muito grande. Então, olha só, a de repente tem uma queda. A água não vai parar, opa, não vou cair aqui não, eu vou parar aqui e vou parar aqui. A água não vai correr até ela chegar onde ela vai desaguar, num lago ou no rio. Então, olha só, ela forma as cachoeiras. Se vocês pesquisarem na internet, a gente tem um lugar bem próximo aqui de Goiânia, chamado de Pirenópolis. Pirenópolis tem uma depressão no seu terreno, tá? Nas suas paisagens, muito grande. Então, quando você está indo para Pirenópolis, na estrada, você vê as cachoeiras, certo? Várias e várias cachoeiras, tá? É muito bonito. Se vocês não foram, eu recomendo vocês chamarem o papai e a mamãe para ir, tá? Muito bonito lá, certo? Então, olha só, as cachoeiras acontecem por causa dessa depressão no meu terreno, tá bom? Então, olha só, ela vai correr, ela vai pegar a velocidade por causa disso, e aí ela vai ter velocidade no seu percurso de água, tá? Então, quanto mais inclinado for o rio, o terreno, mais rápido a água vai correr. Se eu estou num planalto, na planície, eu não tenho tanta descida assim para ela correr mais rápido. Se eu tenho uma bolinha, eu coloco ela no morro aqui,
e solto ela vai descer rápido, né? Mas se esse morro não é tão inclinado assim, ela vai descer mais devagarzinho, certo? Então, o rio também precisa disso, né? Ele precisa de correr. E ele vai correr por causa que o terreno é mais inclinado. Nossa, professor, mas às vezes eu tô num lugar e ele é retinho e a água tá correndo. Sim. A gente olhando, a gente olha, nossa, realmente o terreno é bem plano, mas não é 100% plano, né? Ele tem ali a sua quedinha, a água vai usar essa queda para cair. E ela vai usar também, mesmo aqui sendo mais plano, mais reto, olha só, ela tá vindo com força aqui de cima. Então, ela usa esse impulso que ela veio aqui de cima e também ajuda a impulsionar a água que tá para cá, tá? Até ela chegar onde ela deságua, tá bom? E olha só, a gente não falou que os rios têm os seus encontros, então olha só, aqui é um rio, tá? Vamos supor que esse aqui é o Rio Elos, da escola Elos. Aí ele vai descendo, deságua aqui, desce. E olha só, tem outros rios que saem de outros pontos. Olha só a nascente desse rio. E ele vem aqui, faz o seu percurso, né? O seu curso e deságua no Rio Elos. Olha só. Então, olha só, ele fez todo o seu percurso e desagou em outro rio. Certo? Então, olha só. Esse rio começa aqui e termina aqui. Ah, o rio começa lá na nascente dele e termina lá no Rio Elos. Então, ele deságua no Rio Elos. Olha só, a gente tem outro rio aqui também, ó. Ele já vem mais retinho aqui, porque ele tá bem perto da planície, né? E chega até o Rio Elos, certo? Então, ele desagou no Rio Elos. O fim desse rio é aqui, certo? Ele pode desaguar no lago, ele pode desaguar no rio. E aí, para onde que foi essa água? A água foi lá pro mar, né? O Rio Elos, por final, desagou lá no mar. 2 rios desaguaram no Rio Elos e o Rio Elos desagou no mar, certo? Então, esses aqui são os fins do rio. Sai lá da nascente e chega até aqui. Se esse aqui é os fins desse rio, isso aqui é a foz desse rio. Esse pedacinho aqui é a foz desse rio aqui. E a foz do rio Araguaia é esse pedaço aqui. Olha só, o lugarzinho me explicando sobre a foz. O lugar onde o rio lança suas águas chama-se de foz. Então, olha só, eu tenho a nascente lá em cima, onde começa. E eu tenho onde termina, né? Então, nasceu a água veio escorrendo, formou o rio, ficou com muita água, desagou aqui nesse lago. Então, isso aqui também pode ser considerado, é uma cachoeira. Mas a gente pode considerar também uma foz, tá? Porque ele desagou aqui nesse lago. Aí o lago continuou, o Rio Elos fez todo esse percurso e pegou a água dele e jogou a água dele lá no mar. E aí é a foz, onde desagou sua água. Esse rio aqui, ó, veio lá da montanha também, desceu aqui. E esse pedacinho aqui é onde ele pega a água dele, desse rio aqui, e joga a água dele dentro do rio Elos, né? Que a gente deu o nome. Então, esse pedacinho aqui é a foz desse rio aqui, tá? Do rio 1. Vamos supor que esse aqui é o rio 1. O rio Elos, rio 1 e rio 2, tá? Então, olha só. O rio 1 desagou bem aqui, ó. O rio 2... também veio, fez esse percurso e a água dele se juntou à água do rio Elos. Então, tá bem aqui, ó. Tá bom? Vamos lá ler o último quadradinho, tá? Um rio recebe quase sempre as águas de outros. Os rios se desaguam em outros rios, são chamados de fluentes ou tributários. Os que recebem as águas do fluente são conhecidos como os principais. Então, olha só, eu tenho um rio aqui. E ele deságua no rio da escola Elos, que a gente já explicou, né? O rio 2 e o rio 1. Então, eles são fluentes, ele está fluindo, a água está fluindo, está fazendo o caminho dela, o curso, o fluxo dela, lá para o nosso rio Elos, certo? Então, ele é uma fluente, tá? Por que eu sei que ele é um fluente? Porque a água dele está desaguando nesse rio, que é o rio principal, que é o rio Elos. E esse aqui também, é a água que está desaguando nesse rio aqui, que é o rio principal. Geralmente, o rio principal é aquele rio maior, com mais água, com a corrente mais forte, tá? Por quê? Porque a fluente vai jogar, além dele ter a água dele, já as fluentes vão jogar a água do rio delas nele. Então, ele vai ficar bem com volume bem maior, né? Ele vai ser bem mais profundo, com águas bem mais fortes, certo? Então, olha só, esses são os pontos de um rio. Tá? Então, peguem um livro aí e estudem em casa também, tá? Vai lá na internet, no Google, o Google é nosso amigo, e pesquisa, tá? Ó, rios brasileiros, você vai ver o Rio Amazonas, você vai ver o Rio da Prata, você vai ver o Rio dos Bois, você vai ver o Rio Araguaia, vocês vai ver o Rio Amazonas, tá? Então, pesquisa, a gente tem rios muito bonitos. Se vocês pesquisar o Rio Amazonas é lá no meio da floresta. Tá? Então, você vai ver lá que aquele tanto de árvore,
bichos e não sei o que. E lá no meio vocês vão ver uma água passando e virando e fazendo lagos e indo longe. É muito bonito, tá? Pesquisa que vocês vão ver. Para aí agora, dá uma pausa no vídeo e pesquisa Rio Amazonas. Você vai ver o tanto que ele é bonito, tá? Então, olha só, vamos ver mais algumas características dos nossos rios. Esse celular que balança, hein, gente? Um rio pode nascer de diversas maneiras. Pode se originar, por exemplo, de um filete de água que escorre em uma montanha ou da água subterrânea, quando esta encontra a superfície. Então, o que eu falei? A nascente é um filetinho de água, uma torneirinha, que sai lá de dentro da terra. E, de repente, ela vira aquele mundaréu, né? Ah, professor, o Araguaia, então, começa no filetinho de água? Começa. Aquele rio daquele tamanho, com aquele tanto de peixe, com boto, com tartaruga, com arraia, que o pessoal sai para pescar, coloca um barco dentro dele e vai longe, ele tem a sua nascente, certo? Então ele começa bem, tipo assim, com água bem fraquinha e de repente ele tá aquele mundaréu de água, tá? Ou então o que pode acontecer? Ele pode vir em cima de montanhas, por exemplo, tem rios nesses países mais gelados que eles nascem do degelo das montanhas. As montanhas geralmente no topo dela, elas são nevadas, tá? Então elas têm neve, elas são congeladas. E aí essa água começa a derreter e ela começa a escorrer lá de cima da montanha. E ela faz todo o seu caminho, né? Eu não falei que por onde a água passa, ela vai criando o seu caminho e aí ela vai descendo até chegar lá embaixo e ela acaba formando os seus rios, tá? Olha só, na foto a seguir mostra a nascente de um rio brasileiro. Vamos ver que rio é esse? Nascente do rio Salobra, localizado no distrito de Bom Jardim, município de Nobres, Mato Grosso. A foto foi tirada em 2014. Então pode ser que essa nascente não exista mais? Infelizmente pode ser. Tomara que ela ainda exista, né? Tomara que o pessoal esteja preservando a natureza. Olha só, tá vendo? Aqui eu não sei se dá pra ver certinho. Mas se vocês verem aí na foto, vocês vão ver um lugar que, olha só, por aqui, que ele tá fazendo umas ondulações. Então a água tá brotando lá da terra e saindo aqui. Tá? Então o rio começa aí. Igual eu falei, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão conseguir ver bem melhor do que nessa foto. Que aí no vídeo vai mostrar como é que funciona, de onde a água realmente está saindo. Pesquisem aí, ó, nascentes de rios. E vocês vão ver um monte de nascentes de rios, tá? Olha só, mais uma. Tá? Quando o rio encontra um grande desnível, olha só, então olha só, esse tipo de terreno, o grande desnível que eu tenho aqui, olha só, vem terra, retinha, 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 de repente tem uma queda. Olha só essa depressão que eu tenho aqui, aqui ó, já vai ter outra queda, aqui tem outra, então isso aqui é um terreno chamado de depressão, certo? Tá? Esse relevo aqui é o relevo que a gente aprendeu, chamado de depressão, porque ele vem reto, de repente ele tem uma queda, aí ele vem mais um pouquinho reto e ele cai, então ele forma o que é um grande buracão, né? Olha só, quando o rio encontra um grande desnível com um tipo de degrau, forma-se uma queda d'água, uma cachoeira, ou uma grande catarata. Uma das mais famosas do Brasil são as Cataratas do Iguaçu, no Paraná. Então, olha só, um lugar turístico. Olha só o tanto que é bonito as Cataratas do Iguaçu, lá no Paraná, né? É tanta água que olha só o tamanho. Pela foto, a gente não tem uma dimensão muito grande, mas a gente pode imaginar, né? Olha só, aqui, com certeza, para cá tem mais águas. É que a foto não pegou, mas olha só, do ponto da foto, o tanto de água que tem vai sumir, né? Ela dá a volta, ela vem para cá, ó. E aí, lá no Paraná, é comum esse tipo de terreno, né? Da depressão, tá? Então, tem a queda. O terreno é uma depressão. A água tá vindo. Não tem outra coisa a água fazer, a não ser ela cair. Então, ela vai formar essas cachoeiras muito lindas, né? Como eu falei pra vocês, lá em Pirenópolis, a gente tem bastante cachoeiras. Não assim, tão grandes, né? Com tanta água. Mas a gente tem, tá? Pesquisa aí, pra vocês verem. Pirenópolis. Com certeza, os vídeos turísticos vão mostrar bastante cachoeiras, tá? Vamos lá, então, ó. A área banhada por um rio e seus fluentes é chamada de bacia hidrográfica. Normalmente, a bacia hidrográfica leva o nome do principal rio que se compõe, ou seja, naquele que atravessa áreas mais baixas em seu trajeto e, por isso, recolhe as águas de mais... Não, tá, que é do livro, né? Recolhe as águas. Então, olha só.
A área banhada por um rio e seus fluentes é chamada de bacia hidrográfica. O que é bacia hidrográfica, professor? Não entendi. É o rio. O rio em si é uma bacia hidrográfica, tá? E normalmente a bacia hidrográfica é aquele que é o rio principal, igual o tio falou, tá? Não tem o rio Elos, que a gente viu lá na página anterior. Os outros rios não estão mais altos que ele. Para eles estar mais alto, então eles vão desaguar no rio Elos, né? Então a água vem lá da nascente mais alta, cai no rio Elos, e o rio Elos, na sua pequena depressão, também termina de escorrer até o mar. Perdão. Tá? Então isso é a nossa bacia hidrográfica, tá? Se a gente pegar o mapa e lá no Google Maps, e começar a levantar o mapa, a gente vai ver um monte de filetinho azul. Aqueles filetinhos azuis são os nossos rios, são as nossas bacias hidrográficas, certo? O que é bacia hidrográfica? A bacia hidrográfica é o rio em si, tá? E olha só, geografia, mais um mapa, tá? A continuação do texto está aqui, por isso que o texto ficou incompleto, tá? Dos seus fluentes. Alguns, no entanto, reúnem um conjunto de rios que desaguam no mar e recebem outros nomes. Tá certo. Mas foi mais ou menos isso que eu expliquei, tá? O rio é aquela fluente que cai nele, então tem ali a sua bacia hidrográfica, e ele também pode